Fala aí, piloto, beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03 e hoje, mano, eu vou acabar com todas as suas dúvidas em relação à moto importada. Eu fiz uma postagem na comunidade pedindo para que vocês colocassem as dúvidas que vocês têm em relação a ter uma moto importada, para a gente acabar com vários mitos que tem por aí. O pessoal comentou em peso e os que tiveram o maior número de likes eu vou responder hoje aqui nesse vídeo. Vamos começar aqui respondendo o Matheus Henrique Eitkoff. O cara tem um sobrenome chique, hein? Qual moto importada tem menos manutenção e qual tem a manutenção mais barata? Então vamos lá. O valor de manutenção de moto importada é parecido. Existe uma pequena variação para as motos que tem menos no mercado, né? Quanto maior a quantidade de motos vendidas, acaba influenciando aí no mercado de peças também. Então, querendo ou não, as motos, as Honda, Yamaha e Kawasaki importada, têm um preço um pouquinho menor do que as motos tipo KTM, Husaberg, Husqvarna, que são motos que não tem tanta no mercado. Apesar de ser moto top também, não tem tanta moto no mercado, tá? Mas todas elas têm um custo bem elevado em relação à moto nacional quando a gente fala em manutenção. O William 244 comentou: pontos negativos e positivos de uma importada em relação a uma nacional. Tá, vamos lá, vamos falar em relação a ponto negativo, que na verdade não é bem um ponto negativo, tá? A manutenção é mais cara, tá? E é mais frequente também, porque o que acontece? Você pode muito bem comprar uma importada, não fazer manutenção, tratar ela como uma nacional e usar até quebrar. O problema é quando você faz isso, acaba ficando muito caro para você consertar depois. Então, assim, é uma moto que demanda mais cuidado. Se você, assim como eu, é um cara chato que gosta de cuidar bastante da moto, isso deixa de ser um problema. Então, esse é um ponto negativo em relação às nacionais. Um ponto positivo é que você vai ter uma moto muito melhor em vários quesitos aí, principalmente suspensão, freio, motor. Não tem nem comparação, a potência, enfim. Mas é um outro conceito de moto, tá? É uma evolução. Se você já teve nacional, já está usando, já está sentindo que a moto não está dando conta, chegou a hora de você pular para uma importada. Aí o que você vai ter que consultar, ó, é seu bolso. O Rafael Frolik: ela esquenta demais durante a trilha e o valor de manutenção são altos? O valor de manutenção eu já falei bastante sobre isso. Se ela esquenta demais na trilha, você tem que tomar alguns cuidados com as motos, principalmente se for igual a nossa 450, que é uma moto R, que é uma moto de motocross. Tá? Ela é uma moto que ela foi feita para caminhar, ela tem que andar. Então, se você ficar se enfiando muito em atoleiro e ficar acelerando parado, ela ferve muito rápido mesmo. Rapidinho ela tá fervendo e dá problema. As poucas vezes que eu andei com a minha na trilha, eu não tive esse problema porque a gente aprende a tomar alguns cuidados, entendeu? Então, se você está num lugar que tem muita moto parada, você vai parar, vai desligar a moto. Você vê que tem uma atoleira, você vai tentar passar de uma vez. Se você vê que atolou a moto, você vai parar, desligar, pensar numa estratégia. Às vezes vai tirar no braço, não vai ficar forçando a moto parada. Tá? Uma moto nacional refrigerada a ar permite que você force bem mais nesse sentido do que uma importada, certo? Agora tem uma outra coisa também. Com essas motos aqui, a probabilidade de você atolar é bem menor, porque, é bruta, viu? As motinhas são brutas. O Michel Bittencourt Raimundo: a cada quantas horas é necessário fazer preventivo no motor de uma importada? Todas essas informações você vai ter no manual, tá? É importante você seguir o manual, porque como eu disse no começo do vídeo, se você fizer as manutenções em ordem nessas motos, você vai acabar gastando menos do que você usar até quebrar tudo. Por exemplo, a minha 250R, que era uma moto praticamente zero quando eu comprei, eu usei até quebrar e gastei uma fortuna para fazer o motor da moto porque acabou arrebentando tudo. Uma preventiva de uma moto dessas não é barata, mas você acaba gastando aí 1/3 do que você gastaria se você andar até quebrar. No caso de motor, vamos falar. O Lore 60ZZ: qual moto importada é a melhor para iniciar? Manda um salve para Capinzal, Santa Catarina. Um salve para Capinzal, Santa Catarina. Então, se você já andou bastante de moto nacional e está passando para uma importada, o que eu indico para você é o seguinte: ande primeiro numa 250, tá? E depois você passa para uma 450. A 250 já é uma moto muito forte em relação por exemplo, uma CRF 230 ou uma 250F nova. É muita potência. E a 450 chega a ser, em alguns casos, ruim de andar, de tão forte que é. Então,
O ideal é que você passe aí para uma 250, ande com a moto e depois passe para uma 450 se você sentir necessidade. Mas o ideal mesmo, se vocês tiverem oportunidade de andar na moto antes de comprar, essa é a indicação que eu te dou. Anda, dá uma volta na moto, pega de algum amigo, dá uma banda e vê se você vai se adaptar e se sentir confortável na moto. Porque a pior coisa que tem é você gastar grana, comprar uma moto e não conseguir usar. Já aconteceu isso comigo. O Henrique Fantin perguntou o seguinte: qual a diferença entre as motos importadas 2 tempos e as 4 tempos em relação a custo de manutenção? Então, Henrique, em relação à suspensão, freio, a ciclística em geral, carenagem, essas coisas, o custo é muito parecido, tá? É bem parecido, bem próximo. As 2 tempos tem um custo bem menor aí quando você precisa fazer um motor e tal, ela custa muito menos do que uma 4 tempos, tá? Essa é a diferença. Agora, falar exatamente quanto é difícil, porque tudo depende muito das peças que você vai usar, se você vai usar peça de primeira ou se você vai usar uma peça paralela, tudo depende muito. Mas as 2 tempos, sim, custam mais barato a manutenção do que as 4 tempos, certamente, até porque tem muito menos coisa no motor 2 tempos do que no 4 tempos. O Vinícius Gomes disse o seguinte: se eu não tivesse ignorado todo mundo na hora de comprar uma importada, eu não teria comprado a melhor moto que já tive. Tem muita gente que fica falando asneira sobre quebra e manutenção. Se manter filtro de ar limpo, andar com gasolina boa, radiador cheio e óleo bom e manutenção, já vai estar 95% feita. Outros 5% é pneu. 250 não gasta tanto pneu, mas 450... O Vinícius falou uma coisa aqui que é uma grande verdade. 450 destrói pneu, cara. Destrói, porque traciona demais, come, o tempo todo ela tá distracionando. É de primeira a quinta a moto distraciona, então ela come bastante pneu e não só pneu, relação também ela consome mais que a 250. E o que ele falou aqui é bem importante, bem interessante realmente. Porque se você cuidar da moto, ela não é uma moto que vai ficar quebrando toda hora, né? Você precisa ter muitos cuidados com ela. O que ele falou aqui em relação a filtro de ar limpo, sim, andou, tem que limpar filtro de ar. Óleo, tem que usar o óleo recomendado, normalmente é o óleo mais caro. Nessa aqui, por exemplo, usa um óleo no câmbio e outro óleo no motor. Filtro de óleo, mesma coisa, tem que manter em ordem. Fazendo isso, o risco de quebra já diminui muito, né? E o primeiro indício que você tiver aí de que está com um barulhinho estranho, alguma coisa, você para e manda arrumar. É o que eu disse no começo do vídeo. Se você esperar quebrar, provavelmente você vai se arrepender porque o custo da manutenção vai triplicar. O Vitor Belli perguntou o seguinte aqui: quando eu compro uma moto na concessionária 0 km, tem alguma garantia de funcionamento? Se sim, de quantos anos? Cara, esse tipo de moto aqui é complicado, porque se você for olhar na lei, teoricamente as fábricas teriam que dar garantia de tudo que é novo. Só que como o nosso uso é off-road extremo, a gente coloca para arrebentar mesmo, qualquer problema que você tiver, você vai levar na concessionária e eles vão falar que foi mau uso, que você deveria ter feito alguma coisa. Então, moto off-road, comprou 0 km, dificilmente você vai ter garantia de qualquer coisa. Dificilmente mesmo. Provavelmente para você, se você tiver um problema num curto período aí para você receber, provavelmente você vai ter que acionar judicialmente, porque a maioria das vezes vão falar que foi mau uso, que você fez alguma coisa que não deveria fazer. E a gente faz mesmo, né? Maurício Júnior colocou uma pergunta aqui que é o seguinte: importada é boa na trilha fechada? Então, depende muito da sua tocada. Elas são motos que elas precisam andar melhor, tá? Tudo depende muito do seu nível de pilotagem também. Você tem que estar pilotando legal com essas motos aqui, como eu disse também no começo do vídeo, principalmente se for as de motocross, tá? As de trilha, elas são um pouquinho amansadas, elas são um pouquinho mais preparadas para enfrentar esse tipo de lugar fechado. Agora essas aqui, elas precisam, caminhar para você não ter problema, beleza? Então, uma dica, mais uma vez, a mesma dica. Tenta fazer um rolê antes aí na moto de um amigo, antes de você comprar e se aventurar na trilha. Para não acontecer o que aconteceu comigo quando eu comprei a CR 125, que eu saí do Nacional, fui para a CR e não consegui andar com a moto. Mais uma pergunta do Iori aqui. Vale a pena trocar uma 230 por uma importada 125? Então, eu fiz essa mudança, eu saí de uma Tornado para uma CR 125. É muito diferente, porque a moto não tem freio motor, só funciona em altíssimas rotações. Então, assim, procura dar uma volta antes na moto, ver como é que vai ser sua adaptação. Em relação à ciclística da moto, potência, vale muito a pena, porque a moto é top. Mas depende também muito do uso, tá? Porque se você estiver falando da 125 de motocross, se você for fazer trilha fechada, não é uma moto muito legal, tá? Ela não tem muita baixa, não caminha muito bem. Aí seria melhor uma 250 que tem mais potência em baixa, ou então passar aí para as motos próprias para trilha 2 tempos, que essas aí são, top de linha, beleza?
Bom, então é isso aí. Eu espero que eu tenha tirado algumas das suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, pedir mais uma vez para você deixar o like. E agora você rola a tela e coloca nos comentários aí um assunto para a gente discutir num vlog desse aqui, trazer informação para você. O que tiver maior número de likes, a gente estuda aí em trazer um vídeo, beleza? É nóis, até o próximo vídeo. Acelera!